E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2023 que fala pra gente o seguinte: é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo avião forem. Então vamos lá, gente. A gente precisa analisar quais são as condições para que aconteça essa interferência. E aí, eu quero fazer um OBS muito importante que caiu uma questão muito parecida no passado, né? Se você pegar o texto, ele fala também de eliminar fonte de ruído, interferência, que como ele também fala aqui de interferir, e as opções eram bem parecidas, ó, terem fases opostas. Aqui tem um pouquinho diferente, mas ó, mesma amplitude, frequências próximas. Essa questão aqui que caiu em 2013, ela tem o mesmo objetivo dessa questão de 2023. Então, se você fez a questão de 2013, você estava suavão, estava tranquilão, porque essa questão tem o mesmo objetivo e a mesma resposta. Beleza? Mas vamos lá. Quais são as condições para acontecer a interferência? Para acontecer uma interferência, as ondas elas precisam ter mesma natureza, ou seja, você não vai ver som interferindo na luz, beleza? Então, quando você está falando de interferência em telecomunicações, a gente está falando de ondas eletromagnéticas, beleza? Essas ondas, além de ter que ter a mesma natureza, elas têm que estar no mesmo meio. Ou seja, essa interferência vai ter que acontecer no ar, né? Não tem como acontecer uma interferência do avião na água, porque se tiver acontecendo na água, significa que já afundou e já deu muito ruim. E a última parte é que elas têm que ter frequências próximas ou a mesma frequência, né? Porque a mesma frequência é uma frequência de valor parecido também, né? É um caso mais especial. E aí, a gente tem essas condições. E com isso, para acontecer a interferência, eles têm que ter a mesma frequência, beleza? Luiz, por que não pode ser a letra A? A letra A ele fala que as ondas têm que ser audíveis. Quem é audível é som, e a gente está falando de onda de telecomunicação. Ah, Luiz, mas é onda de rádio. Onda de sinal de radiofrequência. Aquele FM AM, gente. Pelo amor de Deus, se você estiver escutando uma onda eletromagnética, por favor, vai no médico, porque isso não é normal, não. Tiverem a mesma potência está associada à intensidade, e a intensidade não está relacionada com a questão, né, da interferência, né? A letra D fala, tem que ter a mesma intensidade. A intensidade e potência é o mesmo caminho, gente. Se isso fosse verdade, né, essa questão deveria ser anulada pela duplicidade nas respostas, porque potência envolve a questão da intensidade de uma certa forma. Então, letra E fala que elas têm que ter velocidades diferentes. Isso não tem relação e não tem como essas ondas possuírem velocidades tão diferentes assim, até porque elas vão ter a mesma frequência e elas vão estar no mesmo meio. Então, é muito improvável que elas tenham velocidades diferentes, tá bom? Então, letra E não vai acontecer. Com isso, ondas que têm frequências próximas, elas vão ter praticamente a mesma velocidade, se não a mesma velocidade. Elas vão ter que estar no mesmo meio e tem que ter a mesma natureza. Essas são as condições para acontecer interferência
e com isso gabarito é a letra C. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.